Olá, gente, tudo bom? Então, é, olha só, tô até com o celular, vou ficar no timer aqui para essa aula não passar de 30 minutos. O legal hoje de manhã vocês terem participado da aula, infelizmente nem todos puderam participar. Rapidamente, uma revisão. A gente viu quais são as condições fundamentais para termos vida no planeta Terra. Entre elas, as que estão na apostila que a gente discutiu, a existência de uma atmosfera, presença de oxigênio nessa atmosfera, uma camada de gás ozônio para nos proteger da radiação solar, a presença de água líquida. A presença de água líquida ela só é possível porque a Terra encontra-se na zona habitável ou a região habitável do Sistema Solar, onde nós estamos numa distância perfeita do Sol. A nossa temperatura não é nem tão alta, nem tão baixa. Se fosse muito alta, como é em Mercúrio e Vênus, não existiria água, a água encontraria-se, quer dizer, nem encontraria-se água, ela teria sido totalmente evaporada. Se a Terra estivesse mais distante, como está Marte, até teríamos água, mas água congelada, água no estado sólido e não no estado líquido, como é o que nós precisamos. Bom, então hoje de manhã eu também falei, olha, é bastante interessante a gente estudar a astronomia, a gente conhecer o universo, discutir sobre o universo, as curiosidades que a gente tem, as dúvidas que nós temos ainda, como o universo surgiu, toda a ideia do Big Bang, a formação do universo. E aí eu falei para vocês o quão curioso, o quão instigador é, né, estudar sobre isso, o quão interessante é nós olharmos para as estrelas à noite e ficar imaginando um milhão de coisas a respeito dessas estrelas, ou a gente ficar olhando para ver se encontra satélites, meteoritos, asteroides, enfim. Como o universo ele ainda é uma é um conhecimento que nós não dominamos ele por completo. Então isso ainda nos traz muitas dúvidas, muitas curiosidades. Porém, com o desenvolvimento da tecnologia, a gente vai entendendo um pouco melhor como o universo se comporta. Porém, o objetivo agora em ciências é nos focarmos no sistema terrestre, tá? Eu sei que, igual essa imagem que vocês estão vendo aqui, é muito curioso, né? A gente fica olhando para as estrelas e tudo que ocorre, os fenômenos físicos que ocorrem no universo, tudo isso é de grande interesse. Mas agora o objetivo é que vamos nos focar o estudo em ciências neste planeta aqui, ó, Terra. Deixa eu marcar aqui para vocês. Ó, este aqui. Porque ele é o único planeta que nós conhecemos onde a vida é possível, tá? O, quando a gente estuda o universo, a, a, nosso, a grande quantidade de conhecimento que nós temos sobre o universo, ele está bastante delimitado aqui no sistema solar, né? É o nosso endereço, uma das partes do nosso endereço no universo. Porque a nossa tecnologia ela ainda não é possível que a gente explore muito além disto. Então nós conhecemos muito bem nosso sistema solar, com todos os planetas, o Sol, como que são as órbitas, né? E aqui essa órbita da Terra aqui seria a zona habitável, não está nem muito próximo nem muito distante do Sol. Como eu falei hoje de manhã também, uh, como existem bilhões, trilhões de estrelas no universo, alguns outros trilhões, quatrilhões de planetas, é muito provável que exista vida
em algum outro planeta. Talvez não a vida da forma que nós a conhecemos, da maneira que nós temos aqui na Terra, seja por plantas, seja por animais, seja por micro-organismos, tá? Então essa vida ela pode existir de uma outra forma, que a gente ainda não conhece, que é desconhecida para nós. Bom, então vamos agora focar o conhecimento e os estudos neste planeta conhecido por Terra, mas que também poderia ser chamado de planeta Água. Existem vários textos e existem até poesias sobre isso, né? Porque ele contém mais água do que terra, como a gente pode ver no globo terrestre. Mas olha só, observem essas imagens aqui. Eu trouxe essas imagens muito belas para vocês. Nessa imagem aqui, nós estamos vendo um ambiente terrestre com várias formas de vida. A gente vê vidas de animais, representado aqui pelos elefantes, e vidas de plantas, representadas por árvores, arbustos. Um outro tipo de vida que está presente aqui nessa imagem que nós não conseguimos ver, a vida de seres micro, muito pequenos, seres que só conseguimos visualizar através de microscópios. Mas eles estão presentes em tudo aqui nessa imagem. Estão presentes nas árvores, no solo, nas gramas, nos animais, até no ar, que envolve toda essa estrutura. Olhem esta imagem também, como o nosso planeta possui paisagens deslumbrantes, né? Aqui no caso estou mostrando para vocês animais aquáticos, vida em sistemas aquáticos. A gente está vendo somente animais, mas ali embaixo também, no fundo desse oceano, existem plantas aquáticas também, assim também como existem micro-organismos que ali vivem. Observem esta imagem, olha só que impressionante. Nós, animais, temos a capacidade de habitar todos esses ambientes, seja um ambiente terrestre, um ambiente aquático ou um ambiente aéreo, digamos assim, né, na atmosfera. Os animais conseguem voar. As plantas não conseguem voar, mas as plantas elas conseguem dispersar, às vezes elas conseguem espalhar sementes pelo ar, folhas e pólens. Pólens são estruturas que possuem células reprodutoras das plantas, tá? E essas estruturas reprodutoras das plantas são produzidas e liberadas nas flores. A gente ainda vai estudar isso mais para frente. Então, os animais conseguem povoar um ambiente aéreo, né, no caso, assim também como as plantas, não que as plantas voem. Até existem algumas plantas que desenvolveram sementes aladas, sementes que conseguem, entre aspas, voar, elas conseguem ser levadas pelo vento. Bom, só relembrando aqui da nossa última aula que tivemos para fechar o primeiro capítulo do LDI, que a gente estudou, né, as condições para a vida na Terra e também foi apresentado para vocês essa divisão de camadas terrestres. Então nós temos ali a atmosfera, que é a camada que possui gases e que envolve o planeta. A hidrosfera, que é a camada formada pelas águas. E a litosfera, camada formada pelas rochas e pelos solos. O conjunto dessas três categorias aqui, a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera, formam a biosfera. A biosfera, então, é o planeta Terra em si. Tá? Então, quando a gente fala a biosfera, a gente está falando da Terra, do planeta Terra em geral. Aí, se eu quero me referir à camada de ar presente na biosfera, a gente fala atmosfera.
A camada de água presente na biosfera, a gente fala de hidrosfera. A camada de solo e rocha e terra presente na biosfera é a litosfera. Bom, a gente vai agora estudar aqui um pouquinho mais sobre a atmosfera e depois um pouquinho mais também sobre a litosfera. Eu estou acompanhando o tempo. A Terra, então, em camadas. Né? Esse conteúdo agora eu estou aqui na página 31, tá? Da apostila. Terra em camadas. A gente vai começar pela atmosfera, a composição da atmosfera, as camadas da atmosfera, e depois a gente vai para a página 32, 33, com a crosta terrestre. Bom, então olha só, o planeta Terra ele pode ser estudado em camadas. Isso aqui fica mais fácil para a gente entender a composição e como o planeta Terra se comporta. Cada uma dessas camadas ela apresenta características próprias, tá? É claro, porque se a gente for estudar assim, ó, a hidrosfera, qual é uma característica própria? Ela comporta água, ela vai ter um tipo de vida, ela vai ter a temperatura vai ser diferente, a composição dela vai ser diferente em relação, por exemplo, à litosfera, que é o solo e as rochas. O qual, por sua vez, também vai ser muito diferente da atmosfera, né? O tipo de vida que ali vive, a composição, quais são as suas características, ok? Então, por isso que a gente tem essa diferença, essas camadas, ok? Então, olha só, nos próximos slides, vamos conhecer cada uma delas. Da mais externa, que seria, né, a crosta terrestre aqui, até o núcleo da Terra, né? Ou a mais externa seria a atmosfera, né? Porque a atmosfera normalmente a gente não vê que é uma camada de gases, mas ela envolve o planeta Terra. Então a mais externa seria a atmosfera. Até o núcleo da Terra, que a gente não vai chegar a estudar o núcleo, sim, são os comentários. A gente vai estudar mais essa região aqui, ó, essa aqui, que é a crosta terrestre, e essa aqui também, onde tem as placas tectônicas, ok? Então, a atmosfera é o nome da região mais externa envolvendo o planeta Terra e é composta de ar, que é importante para a existência de vida. Esse ar aqui não é qualquer ar não, tá? Tem que ser oxigênio. Mas o que é formada, né, a atmosfera? Então, olha só. Se a gente pega um ar atmosférico, aqui onde eu moro, aqui no quarto onde eu estou, ou na casa de vocês, no quintal da casa de vocês, e a gente leva para um laboratório para a gente analisar a composição desse ar atmosférico, o resultado que nós teremos é este aqui, ó. 78% do gás presente na atmosfera é nitrogênio. Tá? Olha só, esse gás aqui ele está presente nas proteínas dos seres vivos. São estruturas que nos constroem. Proteínas são pequenos tijolinhos que formam o nosso corpo. Bom, 78% é nitrogênio, 21% é oxigênio. Esse gás aqui é essencial, tá, para nós. Não estou dizendo que o nitrogênio não é, o nitrogênio é importante também. Mas quando a gente fala da atmosfera, é importante ter a presença de oxigênio. E nessa quantidade, tá? Isso varia, assim, pode variar de 10 até 30%. Se for abaixo de 10, fica muito difícil a respiração. Se for acima de 30, 40%, a gente também tem problemas respiratórios. Bom, então a gente tem, ó, no ar atmosférico, aí na sua casa ou aqui na minha, a gente tem em torno de 20%, 21%. E se a gente somar, né, 78 com 21, dá 99%. E 1% aqui, ó, são de outros gases. Aí exemplo, ó, vapor d'água, gás carbônico,
que ele fala aqui, ó? Gás carbônico eliminado pelos seres vivos na respiração e absorvido na fotossíntese. A gente ainda vai estudar melhor isso aqui ainda esse ano. Não vou comentar muito sobre isso aqui, senão o vídeo fica muito longo. Então, ó, na atmosfera que nós respiramos atualmente, tem a maior parte dela é composta de nitrogênio e tem 20% de oxigênio. Isso varia muito em relação às cidades grandes também, cidades que têm indústrias, fábricas que causam poluição do ar. Tá? Poluição do ar atmosférico acaba alterando essas quantidades de gases aqui. Vai diminuir a composição de gás oxigênio e vai aumentar a composição de gás carbônico aqui, principalmente, tá? Entre outros gases que causam poluição. Então, por isso que poluição ela é ruim, poluição atmosférica, poluição em geral ela é ruim, mas a poluição atmosférica ela acaba diminuindo a quantidade de gás oxigênio presente na atmosfera, aumentando a quantidade de outros gases que podem nos causar problemas de saúde. Bom, além disso, a atmosfera ela é dividida em camadas, né? Então, olha só, isso aqui eu acho que eu já tinha falado no outro vídeo, né? Ela é dividida na troposfera, é a primeira camada da atmosfera, é a camada que nós estamos em contato, é a camada da atmosfera que a gente fala que tem o ar atmosférico. Então, essa composição aqui que eu mostrei para vocês de quase 80% de nitrogênio, 20% de oxigênio, é para essa camada aqui, ó, para a troposfera. Deixa eu marcar aqui, ó, para essa. Se a gente vai aqui para a estratosfera, com não pode ser um avião comum também, tem que ser um jato, né? Um avião com uma tecnologia mais poderosa. A composição de ar atmosférico aqui é diferente. A gente já praticamente não tem oxigênio na estratosfera. Eu não sei a composição do ar atmosférico aqui, mas eu sei que não tem, quase não tem oxigênio aqui nessa região da atmosfera. E se a gente for subindo, por exemplo, a mesosfera, termosfera, exosfera, a quantidade de gás oxigênio aqui vai diminuindo cada vez mais. Então, olha só, mesosfera, termosfera, exosfera. Exosfera já é a última camada aqui, a camada que já está em contato com o universo, assim, diríamos, né? Então, essas camadas aqui, elas também são divididas em tamanho, mas isso também não é muito importante, né? Na apostila está escrito aqui, ó, a troposfera ela vai de 0 a 12 quilômetros de altitude, ou seja, ela vai do chão terrestre, do chão da casa de vocês até 12 quilômetros de altitude. E é ali onde os aviões fazem os seus voos, os aviões comerciais. Aí, a camada de ozônio, aquela que a gente comentou que ela é essencial para a vida na Terra. Ó, ela está aqui, ó, tá vendo? Tem uma faixa dela aqui, ó, essa região. Está presente entre a troposfera e a estratosfera. Camada de ozônio, então, ela é extremamente importante para a vida na Terra. Sem ela, sem esse filtro, tá? Um filtro de radiação solar, a vida na Terra seria bastante prejudicada. Então, a camada de ozônio está situada na estratosfera, na verdade, entre a troposfera e a estratosfera. Ela está de 12 a 50 km de altitude. Aí a terceira camada é chamada de mesosfera. Daí a termosfera ela está entre 80 e 600 km e a quinta de 600 a 10 mil km. Isso não tem muita importância, tá? Bom, então só para vocês saberem, divisões de camadas, mas o mais importante, quando a gente fala de ar atmosférico, quando a gente fala dessa composição aqui de nitrogênio, de oxigênio e de outros gases, a gente está falando aqui da troposfera, que é a camada da atmosfera onde nós vivemos e da onde o ar que nós respiramos provém.
Aí, deixa eu ver se tem tempo. A gente tem 10 minutos. Na apostila tem essa curiosidade aqui, né? Quanto maior for a altitude, mais frio o ar será. Perceba as condições enfrentadas por alpinistas escalando uma grande montanha. Eles utilizam roupas especiais para suportar o frio e muitas vezes levam cilindros de oxigênio devido à diminuição da quantidade de ar no alto da montanha. Então, quando eu falei aqui para vocês, né, aqui na troposfera a gente tem em torno de 20% de oxigênio. O... E aí imagine as montanhas aqui na crosta terrestre, né? A gente vai escalar uma montanha, quanto mais alto a gente sobe, menor é a quantidade de gás oxigênio presente na atmosfera. Então, igual eu falei para vocês, conforme a gente vai subindo aqui para as camadas da atmosfera, se a gente subir para a estratosfera, aqui praticamente já não tem gás oxigênio, deve ter em torno de 1%. Na mesosfera, acabou daí já o gás oxigênio. Então, até no nosso planeta, até na crosta terrestre aqui, conforme mais alto a gente vai subindo, menor vai sendo a quantidade de gás oxigênio, vai ficando mais difícil a respiração. Por isso que os alpinistas têm que levar cilindros de oxigênio para ajudar na respiração. A crosta terrestre, né, é uma camada sólida, diferente da atmosfera, que é composta por gases, né? Então são gases, ok? A crosta terrestre não, ela é uma camada sólida, né, feita de material, de rochas, terra, pedra, areia, superficial, ou seja, está na superfície do planeta, e nela vivem todos os seres vivos. Por mais que a gente tem as aves, elas voam, sim, mas e quando elas precisam dormir, para onde elas vão? Elas vão para a superfície terrestre, né? Elas vão para a crosta terrestre. Ou quando elas vão ter filhotes, elas têm que construir ninhos nas árvores, nas pedras, no chão, aonde for. Elas não ficam voando o tempo inteiro, elas só têm essa habilidade de voar. Então, ó, na Terra, né, na camada superficial da Terra, é onde todos os seres vivos sobrevivem. É uma camada composta por rochas e minerais com espessuras variando de 0 a 70 quilômetros. Aqui, no caso, é o contrário da atmosfera, que não é que sobe, é que vai aprofundando, né? Então, da superfície, assim, se você sair no seu quintal e pisar na grama ali do seu quintal, isso aqui aquilo ali é a superfície da Terra, né? A crosta terrestre. Se você começa a cavar, cavar, cavar para fazer um poço ou qualquer outra coisa, a crosta terrestre então ela vai até 70 quilômetros de profundidade. Então, olha só. Essa imagem eu também tinha mostrado para vocês na outra aula, né? Crosta terrestre, ela vai da superfície até 70 quilômetros de profundidade. Abaixo da crosta terrestre nós temos o manto terrestre, o núcleo externo e o núcleo interno. Também não é importante nesse momento agora. Deixa eu ver uma coisa. 6 minutos. Então, a crosta terrestre forma os continentes e o fundo dos oceanos. Então, no fundo do oceano a gente ainda tem crosta terrestre, é claro, porque os oceanos eles variam assim de profundidade, mas chegam a 2 quilômetros, 3 quilômetros de profundidade, então 4, 5 quilômetros de profundidade. Então, olha só, 5 quilômetros de profundidade ele ainda está aqui, ó, de 0 a 70 quilômetros, tá? Então, o fundo oceânico também é a crosta terrestre. Olha só, e apesar de não parecer, ela é fragmentada em grandes pedaços chamados de placas tectônicas. Deixa eu ver se tem uma imagem. Tenho. O que são as placas tectônicas? Ó, são porções da crosta terrestre justapostas, ou seja, elas estão em contato umas com as outras, em formato similar ao de um quebra-cabeça. Então é mais ou menos isso mesmo. Ó. Se a gente olha o globo terrestre, olhando assim para as placas tectônicas, então ele parece um quebra-cabeça. É a mesma coisa que a gente pegar, imagine um ovo cozido. Eu vou cozinhar um ovo para jantar.
Como é que a gente faz para tirar a casca do ovo? A gente tem que dar uma quebrada nele, uma trincada, né? Aí vai trincar tudo aquilo ali. Então, aquilo ali seriam as placas tectônicas. Só que no planeta Terra, essas placas tectônicas, elas ficam se movimentando. Vocês estão vendo essas imagens aqui, ó? Essas setas aqui, ó. Ó, aqui eu tenho seta para lá e para lá. Essa seta indo de um lado para o outro, ó, a área de separação de placas. Aqui, por exemplo, ó, essa aqui e essa aqui. Isso significa isso aqui, ó, a área de choque de placas. São nessas regiões aqui onde ocorrem os terremotos. Esse assunto aqui também vocês vão trabalhar melhor ele no conteúdo de geografia, tá? Ó, aqui também, né? Elas estão se encontrando, elas estão se chocando umas com as outras. O, o que está se chocando? Está se chocando a placa norte-americana, que é essa aqui, com a placa do Pacífico, ó, que é essa aqui. A placa do Pacífico, placa norte-americana. Elas se chocam aqui e ocorrem então os terremotos. Aqui no caso a gente tem a placa sul-americana e a placa de Nazca. Elas se chocam, formando terremotos. O interessante também é que quando essas placas se chocam, elas formam montanhas. Tá? Então a gente tem uma cadeia de montanhas bastante alta aqui na América do Sul, chamada de Andes. E os Andes só foram formados a partir do choque dessas placas tectônicas aqui. A gente tem 3 minutos, gente. Deixa eu ver. Então, olha só. Vamos adiantar aqui. Então, a superfície terrestre passou por muitas transformações, porque vocês sabem, a Terra existe há mais de 4 bilhões de anos. Então a superfície do nosso planeta sofreu muitas transformações, né? Foram desencadeados por fenômenos naturais, ou seja, terremotos, os choques dessas placas tectônicas formando depressões, ou seja, quer ver, deixa eu voltar aqui, ó. Então, vocês estão vendo essa região aqui, ó, entre a placa sul-americana e a placa africana, essas duas placas elas não estão se chocando, elas estão se afastando umas das outras. Não é por coincidência que as maiores profundidades oceânicas elas estão localizadas bem nessa região aqui, ó. São chamadas de fossas oceânicas. Então, se elas estão se chocando, o que acontece? Elas acabam formando montanhas, elas acabam fazendo isso aqui. E quando elas estão se afastando, se a gente tem duas placas assim e elas começam a se afastar, começa a surgir um penhasco aqui, uma depressão, chamada de depressão, começa a surgir um buraco. Tá? Então, isso são fenômenos naturais. E recentemente pela ação do ser humano. Como que o ser humano transforma a superfície do planeta? Desmatando, por exemplo, eu que moro em Florianópolis e quando eu vou para Governador Celso Ramos, eu sempre passo ali por Biguaçu e sempre observo um morro que tem ali que o ser humano está destruindo esse morro, ele está pegando as rochas, ele está destruindo o morro para pegar as rochas, as pedras. Então, isso é uma transformação causada pelo ser humano. Sei lá, daqui uns 15, 20 anos, esse morro onde nós estamos pegando as pedras, ele não vai mais existir. E aí a gente consegue comparar essas paisagens, né? Digamos que lá nos anos 1900, tinha um morro ali em Biguaçu. Aí lá no ano 2030, esse morro já vai ter desaparecido. Então, ó, o conjunto das dinâmicas internas e externas do planeta Terra, com os mais variados fenômenos naturais atuando na crosta terrestre, formam o relevo. Em alguns locais, a cadeia de montanha, em outros, planícies e planaltos. Tá? O que é isso? Conjunto de dinâmicas internas e externas do planeta Terra. Ou seja, como eu falei para vocês, essas placas tectônicas aqui, elas estão em movimento. Tá? Então, dinâmica, elas estão em movimento, elas não estão paradas. Por isso que a gente tem terremoto, por isso que a gente tem erupções vulcânicas, tsunamis. O que mais? Que essas
esse conjunto das dinâmicas aqui. Chuva pode moldar o relevo, o vento pode moldar o relevo, ou seja, transformar. Ó, deu tempo, gente. Vamos terminar a aula daqui a pouco. A ação do homem, como eu falei para vocês, né, destruindo um morro, destruindo uma montanha para pegar pedras, ou desmatando, tirando a floresta dali. Então isso tudo vai moldar assim um relevo terrestre. Ele não é fixo, né? Então, ou seja, tipo uma montanha que existiu há 1000 anos atrás pode ser que não exista mais hoje, ou em um local onde não tinha uma montanha, pode ser que daqui a alguns milhares de anos surja uma montanha ali. A Terra é um organismo vivo, ela está sempre em movimento constante, numa dinâmica constante. Então, ó, a gente tem as principais formas de relevo na superfície terrestre, né? Montanhas, cordilheiras, serras, o vale, uma colina, um morro, né? Uma planície, uma depressão, um planalto. Aí eu trouxe algumas imagens aqui bem bonitas para vocês verem. Olha só, isso aqui no caso seria uma cordilheira, né? Várias montanhas, elas formam uma cordilheira. Aí a gente tem umas colinas aqui, tem um vale. Ó, isso aqui, essa região aqui que está toda desmatada aqui é a ação do homem. Então, ó, é o homem interferindo na paisagem natural. Essa outra aqui, isso aqui é uma depressão. Ó. É aquilo que eu falei para vocês quando não é que tem placas tectônicas aqui embaixo que elas estão se afastando, né? Isso aqui aconteceu há milhares de anos atrás. Mas isso aqui acontece quando essas placas se movimentam, se afastando umas das outras. Então, olha só, essa região aqui em cima é um planalto. Ó, ele é bem retinho e tem bordas bem definidas. Olha só, bem reto aqui em cima, né? Como vocês podem ver lá no fundo também. E tem essas bordas bem definidas aqui, ó, esses penhascos. Aqui é muito alto e aqui é muito baixo. Isso aqui é uma depressão. Isso é um relevo terrestre. E aqui, no caso, ó, uma cordilheira lá atrás, né, com umas colinas, uns morros baixos, e uma planície, ó, igual essa região aqui, planície. Ó, uma planície, tudo reto, certo? Então tá, fechar a aula aqui para o vídeo não ficar muito pesado. Um abraço e leiam as informações que eu vou colocar ali no positivo 1.